Olá, sejam bem-vindos à Opinião Regional. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1. Estamos também no Facebook, na página da NTV Patos de Minas, no nosso site e também no aplicativo. Coloque aí no seu celular, baixe o aplicativo da NTV e acompanha o que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Opinião Regional sempre trazendo assuntos importantes, política, polêmica e o mais importante aqui é a sua opinião. Muito bem, o telefone está na sua tela para você participar com a gente. A partir de agora você manda aí a sua pergunta e pode dar a sua opinião, o seu posicionamento. O programa é feito para vocês, por vocês e junto com vocês. Para bater um papo com a gente, ele que já é de casa, está de volta aqui ao Opinião Regional para tirar as suas dúvidas, com muita informação e muita autoridade no assunto. Está aqui com a gente o advogado Dr. Brian Epstein. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Prazer revê-lo. Obrigado, David. Alegria é sempre nossa. E o assunto de hoje é um assunto que, infelizmente, temos que debater, temos que abordar e, como eu disse, infelizmente a gente tem acompanhado o crescimento, os índices crescendo, principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região, que é sobre o feminicídio, a violência contra a mulher. A gente vai abrir esse leque um pouquinho mais, não vamos falar somente do feminicídio, como se trata, a penalidade, onde você deve procurar o seu direito, você mulher. Fique por dentro a partir de agora com Opinião Regional. Doutor, é isso. Infelizmente, a gente tem acompanhado aí esse número crescente em todo o Brasil, mas em Patos de Minas e na nossa região, a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, a cada dia, mulheres sendo assassinadas pelas mãos aí dos seus parceiros. O David, é um assunto sério, realmente que incomoda a toda a sociedade. E é um resquício de uma sociedade machista. Mas, para tanto, a legislação tem criado algumas regulamentações específicas para controlar esse avanço dessa espécie de ilícito. Quando o senhor fala controlar, e a gente vem tendo essa crescente nos números, nas ocorrências desse crime, que é o feminicídio, depois que passou a se tratar o feminicídio, que a pena ela é maior, a gente vai falar sobre isso, do que o homicídio comum, você acha que isso melhorou a estatística, doutor? Qual que é a sua opinião? David, a gente deve olhar a questão de duas vertentes. Veja bem, às vezes no Brasil se fala em direito penal de emergência, ou seja, cria-se uma situação que às vezes incomoda a sociedade e logo se preocupa em criar uma regulamentação penal para aquilo. Isso não tem sido o caminho mais acertado. Teve uma época em São Paulo, noticiou-se que um homem teria ejaculado em uma mulher e logo criou uma lei para regular essa situação que se encontrava desacobertada ou penalizada com muita suavidade. Eu lembro. Pois é. Aí quando se cria essa legislação penal numa emergência, no calor dos fatos, no calor do momento, a legislação nunca é a melhor, porque nunca passa pelo debate profundo que merece. E não se resolve, segundo o meu entendimento de um advogado que milita na área criminal, que se resolva todo o problema da sociedade com leis penais. Mas, na falta de um outro instrumento, a lei penal ela exige-se que ela tente resolver o problema. Mas, paralelamente a isso, tem que criar outras políticas serem desenvolvidas pelo Estado para dar suporte a essa lei, porque a lei sozinha não muda um costume. Como a gente tem de exemplo, até vou abrir o nosso leque aqui, como tem a Maria da Penha. É super válida, mas ela tem que ser cumprida e tem que ter um respaldo, que nada adianta a mulher ir lá denunciar se realmente ela não tiver o respaldo do órgão público, né, doutor? É mais ou menos nesse viés. É mais ou menos por aí. Mas, então, essa lei, a questão da violência contra a mulher, e o último estágio da violência é o homicídio. Então, o legislador, sensível a essa situação, criou o feminicídio.
O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Era isso que eu ia perguntar para o senhor aqui, doutor. Qual que é a diferença do feminicídio para o homicídio? Pois sim, veja bem. O homicídio, matar uma pessoa, a pena é de 6 a 20 anos. O homicídio, com qualquer uma qualificadora, eleva essa pena de não mais 6, mas no mínimo 12 e no máximo 30 anos. O máximo do homicídio simples é 20. Então, lista-se uma série de situações. Por vingança, né, por motivo torpe, e a lei ela elenca algumas possibilidades. Entre elas, em 2015, o legislador colocou feminicídio. Então, e ele definiu o que é feminicídio. O feminicídio é quando uma mulher é morta em razão da sua condição de sexo feminino. Tá certo? Então, não é qualquer situação que leva ao reconhecimento de um feminicídio. Pode ter outras qualificadoras do homicídio, mas o feminicídio é só quando a vontade do autor era subjugar a mulher, era valer-se da sua condição de superioridade, seja econômica, seja força física mesmo, em ódio ao gênero feminino. Infelizmente a gente tem acompanhado, principalmente aqui nos nossos telejornais, né, esses números. Essa foi uma semana marcante para a história da nossa região. O doutor tem acompanhado, né, doutor? Infelizmente. Isso. É de se observar, ilustrando essa situação que dissemos, David, que se, por exemplo, um irmão é sócio de outro irmão em uma empresa, e um desses, a irmã, um irmão e uma irmã, e a irmã subtrai valores da empresa, causando lesão à própria empresa e, por consequência, ao seu outro sócio, que é seu irmão. Em razão disso, o irmão tenta receber dela os valores apropriados e não recebe. E, com isso, no calor da discussão, o irmão mata a irmã, por causa que ela teria subtraído, dado prejuízo à empresa e levado talvez até a falência. O que não é motivo, viu, gente? Isso, que não é motivo. Mas suponhamos que esse seja o motivo. Não estaríamos tratando aqui de feminicídio. Tá certo? Ainda que exista uma relação familiar, ainda que um seja irmão do outro, mas o motivo não foi a condição de gênero da mulher. Esse não foi o motivo. Então, não é um feminicídio. Doutor, e se nesse mesmo caso, eu gosto quando o convidado vem aqui e cita exemplos, tanto aqui no Opinião Regional, quanto no Mais Saúde, que é outro programa da casa que eu apresento. Eu adoro quando a gente coloca o exemplo para o telespectador, porque fica de um jeito mais popular da gente entender a questão e a nossa conversa. Nessa mesma exemplo, se no caso fosse o companheiro sócio, né, marido, mulher, namorado e namorada, enfim, e acontecesse o homicídio consumado aí, é feminicídio ou não? A causa, o que levou, sendo a mesma? A causa, você fala da empresa? Isso. Não. Se foi em razão de subjugar a mulher, sim. Agora, se não foi em razão de gênero, o ódio do gênero, por subjugá-la, exemplo, o marido, suponhamos que ele trabalha em 2 trabalhos. E ele chega rapidamente em casa, janta e vai para o 3º turno de trabalho. E ele sempre chega, o jantar está pronto. Suponhamos que, de certa oportunidade, esse jantar não está pronto. Então, ele agride e mata a mulher numa discussão em razão disso. Ele, então, está entendendo que a mulher, ali naquela situação, é dever dela fazer comida, de servi-lo, satisfazer os seus desejos, suas necessidades, e então aí se trata de um feminicídio. No caso que a gente tem acompanhado, na maioria não, né, 100%, generalizando os últimos acontecimentos aqui da região, mas a gente tem visto que o que gera isso é os ciúmes, né? São pessoas que já estão separadas há meses, alguns dias, né? Por um certo período, e isso acontece. A gente tem até imagem aí dos últimos acontecimentos, né? O crime que aconteceu da Luciene Camargo, lá da cidade vizinha de Varjão de Minas, que teve 2 casos, infelizmente. Se configura o feminicídio, a traição, doutor? Olha, esse caso de Varjão de Minas, eu tive informação extraoficial hoje que não foi configurado feminicídio, não. Considerou-se, salvo engano, motivo torpe. Então, cada situação ela tem que ser analisada pela autoridade policial,
pelas provas que são levadas aos autos, e às vezes o juiz monocrático resolve, tira essa hipótese, ou talvez isso tem que ser levado ao conhecimento do júri. E o júri, talvez, em algumas circunstâncias, vai decidir se é ou se não é feminicídio naquela situação. Mas, geralmente, o juiz monocrático, ele decota essa qualificadora quando ele observa que ela é manifestamente contrária às provas e às circunstâncias pelas quais o crime foi cometido. Muito bem, eu falei sobre traição, esse caso de Varjão de Minas, mas não é específico a esse caso, porque não existe provas, como, só corrigindo aqui a minha fala, como o senhor deixou muito bem explicado aqui. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, só repete para que o telespectador saiba bem, né, discernir sobre isso. Para o crime comum, qual que é a penalidade? Para o feminicídio? Crime não, homicídio. O homicídio comum, a pena é de 6 a 20 anos. E no homicídio qualificado pelo feminicídio, qualquer outro elemento de qualificação, a pena mínima vai ser 12 e a máxima 30 anos. Muito bem. Dr. Brian Epstein, participando aqui do Opinião Regional de hoje. O nosso tema sobre violência contra a mulher e também o feminicídio está em pauta. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com Opinião Regional aqui na tela da NTV e o assunto de hoje está super em alta e a gente tem acompanhado os últimos acontecimentos em Patos de Minas e toda a região, mas a nível nacional. O nosso tema de hoje é a violência contra a mulher, em específico o feminicídio. E o doutor está aqui no nosso programa hoje, o advogado o Brian Epstein, e está explicando a diferença entre o homicídio, né, e o feminicídio. Só que, doutor, eu gostaria de pegar esse último bloco e a gente falar sobre, em forma de prevenção mesmo, para quem está acompanhando o programa, o que deve fazer, o que a mulher deve fazer antes que o crime realmente aconteça, o feminicídio aconteça. Quais são as alternativas, as armas, né, o que ela pode fazer, quem ela deve procurar? A questão a justiça, de modo geral, tem sido bastante ágil. Se há uma reclamação da mulher, se ela procura a delegacia e faz a reclamação, faz um boletim de ocorrência e requer uma medida protetiva, a delegada da mulher aqui em Patos, ela é muito eficiente e ela sempre dá uma resposta com bastante celeridade. Geralmente esses casos são distribuídos à doutora Solange, que é a juíza da 2ª Vara Criminal, também é muito empenhada e quando é o caso de fazer o afastamento, o faz com muita rapidez. E mesmo os juízes que seguem no plantão fazem com muito afinco. Então, não deixar que a coisa se acumule. Bem. Às vezes, a tolerância não é sinal de força, ficar aguentando muito, né, David? Às vezes a tolerância é fraqueza, é não ter a coragem de fazer a reclamação. E a segunda situação que deve se observar é a saída cômoda, né? Se está vendo que a questão está crescendo, está se voltando, separar, tentar, se houver meios para que isso aconteça, que às vezes não há, às vezes é uma dependência financeira, às vezes não tem parentes, e da dependência de todas as ordens, então dificulta. Mas existem na sociedade órgãos próprios para que ela peça socorro nesse momento de transição entre uma situação, né, evitar de qualquer forma o problema. Mas, a bem da verdade, essa providência, já que ela é vítima, ela pode, no máximo, tentar se defender. A questão é os agressores, de modo geral, e observar que a mulher também pode praticar feminicídio, tá certo? Numa questão de uma relação homossexual. Então, se ela subjuga, se ela domina e se ela pratica o crime em função do gênero feminino da companheira, que ela não gosta do gênero feminino, também é feminicídio. Olha que interessante, hein? Interessante isso que o doutor está falando. Agora, as pessoas também devem se conter nos seus instintos, né, e tentar não resolver a questão por essa forma. Entre as medidas que o juiz às vezes aplica na penalidade é que ele frequente cursos psicólogos para realmente chegar a uma razão de como se comportar em sociedade, que
que ali está extrapolando os limites sociais. Muito bem, doutor. O senhor disse sobre, e a gente percebe muito isso, para quem começa a sofrer as primeiras agressões, né, dentro do próprio ambiente doméstico, que o medo talvez nem seja de denunciar, mas o medo de sair, como o senhor disse, de sair do ambiente, da casa e perder os direitos. Eu acredito que muitas mulheres têm essa dúvida e esse medo. Mas eu não posso sair, porque se eu sair de casa, eu vou perder o direito da guarda dos meus filhos, eu vou perder o direito de bens materiais, como casa, enfim, outros bens. Tem isso? Não. A mulher ela pode sair de casa que ela não vai perder absolutamente nada. O direito, a divisão dos bens, não vai perder a guarda dos filhos. Muito bem. Se essa é a situação que está levando ela a sair de casa. Então ela tem que evitar o problema. E ela evitando o problema, ela não pode criar um outro problema, não seria irrazoável que o direito fizesse com que ela perdesse alguma coisa se ela saísse de casa. Se eu sair de casa, eu vou fazer um boletim de ocorrência, vou provar, você está desistindo, abandonou o lar. Isso não existe. Tá certo? Ela não perde direito algum se ela sai de casa, evitando circunstâncias violentas. Muito bem, doutor. Aí quando, no caso, a mulher ela procura a delegacia e a delegada, né, coloca ali as medidas protetivas, e se no caso ela decide voltar com o companheiro, que isso acontece bastante, o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar à delegacia, tirar essa medida protetiva? O que o senhor fala sobre isso? Olha, ela tem que... se o ilícito foi praticado, praticado está, e nessa situação o cidadão vai responder. Se furtou o carro e devolveu o carro, o furto houve. A recuperação do patrimônio é uma circunstância que abranda a pena. Tá certo? Mas referente à medida protetiva, informando o relacionamento, o juiz vai decidir. Inclusive é uma situação controvertida se o juiz se o processo seguiria em frente ou não. Tá certo? Mesmo contra a vontade. Mas às vezes eles já encontraram a paz entre eles e às vezes recompõe e dura anos, não pode o judiciário ali colocar um problema. Então essa situação é controvertida, há juízes que entendem que o processo pode ser retirado, outros que não, mas a medida protetiva pode ser suspensa sim. Muito bem, a gente fala sobre a medida protetiva em forma de prevenção, doutor, e quando existem outras medidas, né, e deferida aí as medidas, e mesmo assim o agressor continua com ameaças, com agressividade, cometendo, né, o crime de fato, o que a pessoa deve fazer? Olha, essa é uma situação séria. Se o juiz determinou que o homem se afaste de casa, que ele não ameace, que ele não pratique, não ameace ou muito menos a lesione, e ele desrespeita essa medida, essa conduta de desrespeitar a medida protetiva já é um crime em si, já é um crime autônomo. Agora, David, se a mulher está com a medida protetiva e ela ainda é vítima de feminicídio, por parte daquele autor que já está afastado, essa pena dele é aumentada de 1/3 à metade. Observe que nessa hipótese, a pena mínima do homicídio seria 16 anos. Tá certo? E outras circunstâncias também aumentam a pena. A pena mínima seria 12, né? Mas aumenta de 1/3 à metade se o feminicídio aconteceu e a mulher já estava sob a proteção. Também outra situação que aumenta é se o homicídio acontecer na presença dos ascendentes ou descendentes, pais ou filhos. Ou se o homicídio aconteceu quando ela estava no período de gestação ou nos 3 primeiros meses. São todas circunstâncias que elevam muito mais a pena base, né? A pena base, o mínimo da pena, que é 12, passa a ser 16 anos. Eu sou contra essa situação de aumentar a pena e imaginar que o aumento da pena faz com que o crime cesse. Porque eu acho muito dificilmente que essas pessoas que praticaram esses crimes contra as mulheres, recentemente aqui na nossa comarca, ou nas cidades vizinhas, que saibam quanto que era essa pena. Mas a gente divulgando aqui é mais um elemento para quem está de cabeça quente, quem está de cabeça quente quer pensar. Porque nessa hipótese, a pena de 16 anos, e ele tendo que ficar pelo menos 50% do tempo no regime fechado, 8 anos, é um descontrole muito grande na vida para a pessoa, depois disso,
procurar se reinserir na sociedade, emprego está difícil, quanto mais de um egresso. Né? Então, e falou 8 anos fechado, mas depois temos o semiaberto e o aberto, que provoca muito sofrimento. Né? A gente pensa que não, que mas com 8 anos já vai estar na rua. 8 anos, você vê uma criança nascer, até ter 8 anos, é muitos anos, e a pessoa vai estar presa, não vai estar participando da sociedade, a sociedade evolui muito, e vai estar completamente fora, né? Ainda mais que vai estar mais velho. E se tratando de um crime bárbaro que é o feminicídio. Doutor, nosso tempo aqui é curto, a gente está com perguntinhas aqui, vou responder depois no privado aqui, direto para o telespectador. Doutor, gostaria de te agradecer mais uma vez pela contribuição e como o senhor falou, esse é o nosso papel, levar informação e contribuir para a paz de uma sociedade. Isso, é muito bom, eu agradeço, e a NTV sempre comprometida com a informação correta, para o seu público. E o Dr. Brian atende aonde? É fácil chegar até mim através www.briancampos.com.br ou no Instagram. Brian_advogado. É o nosso Instagram, nós estamos lá disponíveis. Muito bem, tá aí, ó, tá na telinha aí o seu endereço eletrônico aí, muito bem. É isso, e a gente fica por aqui, você de casa, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, bom final de semana e até o próximo programa. Vamos acionar o departamento de jornalismo? Lá está ele, Odair Cardoso. Boa noite, Odair. Boa noite, David. Boa noite para você. Boa noite para o Dr. Brian, que é um craque, né? Que é um dos grandes advogados que a gente tem em Patos de Minas, na região. Né, um especialista, né? Daqueles que não perde causa facilmente e que colabora muito, viu? Estava aqui acompanhando os posicionamentos, a maneira como ele analisa essas questões aí. É enriquecedor ouvir o Dr. Brian, como sempre, viu? Vou transmitir o seu recado pro doutor aqui, dizendo que dificilmente o senhor perde uma causa. Ele está parabenizando pelo trabalho, viu, doutor? Gentileza do amigo. Trabalhamos muito. É isso. Então, Bacana. Odair, bom final de semana, agora é contigo. Abraço para você, David.